E acaba de chegar nos cinemas o novíssimo filme de Christopher Nolan, o aguardado A Odisseia, estrelando Matt Damon, Anne Hathaway e Tom Holland, além de Zendaya, Lupita Nyong'o e grande elenco. Esse filme, não sei se você já assistiu, se você reparou, ele tem vários princípios cristãos. E esse é o nosso assunto de hoje na nossa pausa para o café. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e deixa aqui seu like. Bora para mais um vídeo. Christopher Nolan talvez seja hoje um dos principais cineastas modernos que a gente tem. Acho que depois de uma era onde nós tivemos Scorsese, Polanski, Kubrick, Coppola, etc., a gente estava um pouco... Hoje a gente chega no século XXI, né? 2026, e a gente está um pouco carente de grandes diretores, e realmente diretores que vão produzir clássicos que vão ser comentados e vistos por décadas. Talvez o mais próximo dessa nova geração que esteja nesse patamar é Christopher Nolan, autor de grandes sucessos como a trilogia do Cavaleiro das Trevas, como Amnésia, que é um filme incrível, embora de menor sucesso, como Dunkirk, como qual mais? Interestelar, que foi um filme que fez um grande sucesso, como Oppenheimer, ganhador do Oscar. Agora a gente tem a Odisseia, que eu considero o mais espetacular filme de Christopher Nolan. É verdade que esse filme ele veio imerso em meio a muitas polêmicas, onde elas se dividiam basicamente numa falta de fidelidade à obra de Homero, né? Que de fato há bastante. Eu não li a Odisseia de Homero, não li esse livro, não conheci, e eu fui assistir esse filme com essa perspectiva de não conhecer a obra original e ver pela primeira vez. Eu conheço, claro, por cima, como muita gente, mas não li a obra, então não sabia os detalhes. E para mim foi um grande filme. Talvez quem leu o livro esperava uma transposição do livro para o cinema, como a gente já viu em outras adaptações, tenha se decepcionado bastante. E aí eu quero trazer um primeiro conceito que está agregado a outra polêmica, que é quanto à escolha dos atores, onde se mostrou totalmente infundada essa polêmica, né? Então a gente tem a presença de Lupita Nyong'o, uma atriz negra para fazer o papel de Helena de Troia, uma musa romana, enfim, né? Grega, desculpa, romana não, grega. Não foi um problema, não foi a primeira Helena negra, viu? Fique registrado, né? Deixo aqui para sua pesquisa. Mas ela tem uma participação de 5 minutos e não entra no mérito da questão ela ser negra, ser branca, ser azul, ser roxa. Isso não muda em nada. Também a presença da Zendaya como a deusa Atena também não foi uma coisa que afetou. E até é interessante, depois a gente vai ver melhor sobre isso, vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. E a presença de Elliot Page, né, que é um ator transexual, que antes era a Ellen Page, ela resolveu transicionar de gênero, que também não afeta em nada a história, isso não é abordado. Primeiramente, que o que a gente tem que entender é que a adaptação ela não é ao livro de Homero, ela é uma adaptação à história do livro de Homero. E qual que é a diferença disso? Eu vou trazer aqui um conceito do estudioso de comunicação Roland Barthes, né? É um estudioso no qual ele tem uma famosa obra chamada A Morte do Autor, no qual ele estabelece alguns pontos. Primeiro, quando o leitor ele entra em contato com uma obra, com um texto, aí no caso pode ser um livro, pode ser uma música, pode ser um filme, etc., ele produz novos sentidos. Então ele faz uma releitura disso, não buscando a interpretação do autor, mas criando uma nova interpretação, um novo sentido, a partir dos seus próprios referenciais teóricos, da sua vivência, da sua bagagem de vida.
Então, eu entendo que o Christopher Nolan, ele buscou isso, ele não buscou uma fidelidade, ele não buscou transpor a história do tipo, eu quero pegar essa história tal qual o Homero concebeu e trazê-la para as telas, mas eu quero pegar essa história e fazer uma obra minha na qual eu vou pôr algumas coisas. E eu acho que está bastante presente aí o Zeitgeist de hoje, no qual, primeiro na diversidade, nós temos atores de várias etnias presentes em todos os grupos, seja no exército de Troia, seja no exército de Odisseu, seja entre os pretendentes da rainha que ficaram em Ítaca, né? Então nós temos brancos, temos negros, temos asiáticos, de toda forma. Isso não incomoda. Para mim não incomodou. Eu não fiquei olhando, nossa, tem um japonês lá, mas é um exército grego. Nossa, tem um negro, mas é um exército grego. Nossa, tem não sei o quê, mas é um exército negro. Não, eu não interpretei dessa forma. Até as figuras elas têm aquela sobriedade que está presente nos filmes do Nolan, então não tem nenhum personagem caricato. O personagem, por exemplo, que é o bardo que conta história, ele fica batendo um cajado e contando as lendas a respeito de Odisseu, né, que é um rapper famoso. Esse personagem, ele não tem nenhuma extravagância, ok, ele usa um cabelo com um certo dread, embora não tá cheio de adereços, né? Não fica muito claro se é uma coisa moderna ou não, mas ele é sóbrio, ele é simplesmente alguém que conta história. A mesma coisa, a gente tem algumas liberdades criativas, como por exemplo, uma hora que eles chegam numa ilha e eles enfrentam um exército de armaduras que elas parecem muito modernas, aquelas armaduras. Uma coisa entre Star Wars e um exército medieval, uma mistura de Stormtroopers da Idade Média. Né? Foi uma das piores partes do filme, mas aquilo não afeta a imersão que você tem dentro do filme. Assim como entre os vilões você tem o personagem do Robert Pattinson, que é talvez o maior vilão de todos, né? E você tem eu não posso nem chamar de amigo, um parceiro dele que é um personagem negro. E também não muda nada. A gente tem a figura do John Leguizamo, que dá um show de interpretação, e é um ator de origem latina, claramente. John Leguizamo já fez papel de mexicano em vários filmes ou coisas semelhantes, né? Digo assim, hispânico, né? Então, eu acho que isso daí é mais para você trazer, você traz uma ambientação que te deixa à vontade numa leitura de como você vai imaginar. Eu não sei qual é a cara de grego, exatamente. O que a gente tem é a imagem, é que nem Bang Bang. A gente assiste um filme de Bang Bang, a gente não conhece o Velho Oeste, a gente conhece a imagem interpretativa do Velho Oeste, que não era com John Wayne, com Clint Eastwood, com Lee Van Cleef, com todos esses caras, assim, não era daquele jeito. Isso é notório, é público notório, assim como Idade Média, etc. Se a gente entra numa coisa tipo Senhor dos Anéis, onde são personagens que absolutamente não existem de uma era que nunca existiu, essa imersão fica completamente diferente. Então, eu quero tirar esse elefante da sala. Mas voltando ao filme, como eu disse, eu acho que Nolan ele se inspirou na história do filme. E qual é o plot central, na história do livro, aliás? E qual é o plot central dessa história que Nolan quis trazer? Ele quis abordar a relação entre o homem com o transcendente, com os deuses, com aquilo que a gente não pode ver, mas a gente acredita. E as consequências colhidas pelas suas próprias atitudes, né, as atitudes do homem, né, o tal do livre-arbítrio, perante o mundo, perante seu meio e perante os deuses. Então, o filme ele aborda essa questão. Esse é o ponto central. E dentro disso, a gente consegue fazer vários paralelos dentro da doutrina cristã. Uma coisa muito importante, este não é um filme cristão, de forma nenhuma. Ele aborda uma cultura pagã no ambiente pagão. Mas ele traz algumas mensagens, algumas reflexões que casam bastante com o modo de vida cristão, com um padrão de vida cristão. E é isso que a gente vai abordar aqui. Primeiramente, a gente tem a questão da relação com o homem em reconhecer os deuses, ou a Deus. Como os deuses se revelam? Nós temos um diálogo no qual Odisseu pergunta a Atena, interpretada pela Zendaya, por que os deuses não falam claramente, eles não se revelam, eles não aparecem, não falam o que eles querem. E ela responde, quem não entende o trovão, o fogo, o sorriso de uma criança, uma boa colheita, quem não entende o sofrimento, sangue e morte?
Ou seja, ela traz que a presença de Deus e as suas mensagens, o seu falar, ele se reconhece através da nossa vida, através dos sinais que a gente colhe ao redor. Isso está totalmente dentro da palavra de Deus. Né? No qual nós temos dois tipos de revelação. A revelação natural de Deus, através de toda a sua obra criatura, que nós vamos encontrar isso no Salmo 8 e no Salmo 19. O Salmo 8 nos diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visistes? E no Salmo 19, que eu peguei só o primeiro versículo, que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a sua obra. Ou seja, através da revelação de toda a natureza, toda a criação, isso revela a existência de um Deus. Né? E isso é um argumento que ninguém consegue bater. Eu não vou entrar na discussão sobre evolução, essas teorias ridículas, porque elas são ridículas, repletas de buraco. É mais buraco que um queijo suíço. E isso é mostrado pelo diálogo de Odisseu com Atena. Também a gente tem um outro tipo de revelação, que é quando Odisseu fala: por que os deuses não conversam com a gente? Deus já falou com a gente, através das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que nós queremos saber está na Bíblia, está revelado. E Deus se revelou através da pessoa de Jesus Cristo, cuja história e cujos ensinamentos também está na Bíblia. Então, você quer conhecer a Deus, você tem que ler a Bíblia. Não existe vir uma vozinha no seu ouvido e falar: faz isso, não faz aquilo. Isso é um erro, inclusive, de muitos falsos profetas, de muitos falsos pastores, de muitas pessoas que mistificam a fé cristã através de uma falsa revelação que não existe. É tudo fruto da imaginação delas. Isso para não dizer que é demônio, tá? É fruto da imaginação, da loucura desta pessoa. Tá? Aquele que fala assim: não, o Espírito Santo falou comigo, blá, 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 blá. Não, talvez Deus te traga um insight te lembrando de uma passagem, e eu acredito nisso, mas o conhecimento das Escrituras, ele fica fervilhando aqui, e o Espírito Santo age em nós. Tá? Ele nos ajuda a lembrar, a entender, mas ele não vai pegar e falar: ó, faz isso, faz aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Principalmente a adivinhação. O segundo ponto que eu quero pôr, que me chamou bastante atenção no filme, é a fidelidade no casamento, ou seja, como Odisseu ele é fiel a Penélope e Penélope é fiel a Odisseu. O casamento deles ele é mostrado como uma coisa muito forte, uma instituição muito forte. Você vê que Penélope está 20 anos esperando pela volta do seu amado, se preservando, se guardando, não aceitando ceder ao caminho fácil, que seria declarar: bom, passou 20 anos, provavelmente ele morreu, eu vou casar com outra pessoa. Eu sou uma mulher e tenho as minhas necessidades. Não, ela não vai por esse caminho, ela se preserva, até o filme, num primeiro momento eu achei meio estranho um comentário: ela recebe seus pretendentes. Mas aí depois eu entendi que ela não recebe os seus pretendentes na alcova, ela recebe os seus pretendentes no tipo de deixar eles falarem. Tem inclusive uma coisa interessante, porque tem um charabe, né, uma parede com uma grade assim, e ela fica do outro lado, e desse lado fica todas as outras pessoas. E é por lá que eles podem falar com ela. Somente através disso que eles podem se comunicar. Então ela dá atenção, ela escuta. Ela dá o benefício da pessoa falar e tentar a sorte. Mas ela não cai. A mesma coisa Odisseu. Né? Odisseu ele está no firme propósito de voltar para casa. Ele fala: eu tenho uma casa, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho. Ele quer voltar para isso. E aí a gente vai para o terceiro ponto. Depois eu vou voltar um pouquinho nesse caso. Você pode até falar: mas Odisseu ficou lá na ilha com Calipso. Sim, mas eu vou voltar depois nesse ponto. A lei de Zeus. Eu não vou aqui entrar no mérito de mitologia grega, o que exatamente é essa lei de Zeus. Por quê? Porque, como eu disse, eu fui ver o filme como uma pessoa que nunca tinha lido sobre. Eu conheço muito pouco de mitologia grega, muito pouco mesmo, mas eu entendi pelo que o filme me explicou. Então eu acho que o filme ele é feito tanto para aquela pessoa, eu acho que de repente você ter que ler 300 coisas para entender um filme, eu acho um exercício inútil. A obra ela tem que falar por si mesma, e isso acontece. O que seria a lei de Zeus? Seria receber visitantes e ser acolhedor com o estrangeiro, porque nós não sabemos se esse estrangeiro, se esse visitante, ele não é um Deus disfarçado. Por isso nós temos que sempre ter a obrigação de recebê-lo bem.
Nossa, isso tem muito a ver com a palavra de Deus, quando nós vemos passagens como quando Abraão, ele recebeu os 3 homens, nunca claro se são 3 anjos, se são 2 anjos, e um é o próprio Espírito de Deus, né? Talvez Jesus, talvez Espírito Santo, há várias interpretações teológicas, mas o fato é que ele recebe. Ele faz sacrifícios, ele serve uma mesa, serve uma refeição, ele é extremamente hospitaleiro. E Hebreus ele vai aludir a isso falando: não negligenciais a hospitalidade, pois alguns, praticando assim saber, acolheram anjos. Na sequência, isso está no capítulo 18 de Gênesis, na sequência, no capítulo 19, 2 desses 3 homens, que são anjos, eles vão até Sodoma encontrar com Ló. E eles ficam na casa de Ló. E Ló também é tremendamente hospitaleiro. E os protege, inclusive, contra os habitantes de Sodoma que queriam matar os visitantes. Ele até põe a segurança dos visitantes na frente da segurança da sua própria família. É um pouco polêmico esse trecho, não vou entrar no mérito teológico disso agora, mas é uma demonstração de hospitalidade que a Bíblia traz. Bom, menos radical, nós temos quando a viúva de Sarepta, isso está em Crônicas, né? Ela recebe o profeta Elias. E ela tem pouco para comer, Elias chega, ela tem fome. Ela fala: só tem um pouquinho para comer, para eu e meu filho fazermos uma refeição e morrermos. Ela fala: não, me sirva primeiro. E aí ela serve porque ele é um profeta. Ela é hospitaleira. E com isso Deus abençoa e multiplica a provisão e salva os 2. Mesma coisa a sunamita, que ela recebe a Eliseu, substituto de Elias, e ela é abençoada com um filho. Capítulos depois, esse filho adoece e morre, e Eliseu vai ressuscitá-lo usando o poder de Deus. Não é uma troca, tá? Não é uma troca. Mas é Deus galardeando, ajudando aqueles que obedecem aos seus preceitos. E os cristãos eles são exortados a receberem uns aos outros, sempre acolherem o próximo. Porque a palavra diz: aquele que recebe dos meus, recebe a mim, ou seja, recebe ao próprio Cristo. Então é muito interessante isso. Aí a gente vai para o ponto seguinte, que é as consequências do pecado. A gente vai das consequências do pecado. Bom, Odisseu, ele pecou e não pecou pouco. Ele pecou muito contra Zeus, ele desobedeceu à lei de Zeus, ele usou de mentira, usou de estratagemas. A própria guerra de Troia é uma guerra que não é uma guerra justa, ela vai ser narrada na Ilíada, né? A gente sabe que essa guerra ela foi desencadeada entre Agamenon e o rei de Troia, não lembro o nome do rei de Troia, usando como desculpa o rapto de Helena, né? Helena de Troia, que era esposa de Menelau, irmão de Agamenon. Isso traz uma desgraça muito grande, porque existia um interesse dos gregos em destruírem os troianos, em tomarem, havia uma cobiça, e justamente essa questão de Helena, ela vira uma desculpa para ter essa guerra, e é um massacre total e absoluto, né? Justamente essa culpa, Odisseu entende, Odisseu a princípio não queria ir para a guerra, mas ele vai porque ele é obrigado, isso que o filme traz. Parece que o livro fala um pouquinho diferente, mas no livro fica demonstrado isso. Então, essa questão é quando nós temos vários pecados motivados pela cobiça. Nós vamos ver um pouquinho mais uma referência a Tiago sobre isso, né? No qual Odisseu ele vai dentro do pecado, né? Ele escolhe as consequências. Outra coisa, a própria desobediência aos preceitos dos deuses em si, no qual os homens dele comem um boi, fazem um churrasco lá de um dos bois do rebanho do deus Hélio, e com isso eles são amaldiçoados. Eles sabiam que eles não poderiam fazer, mas eles cedem à fome, eles cedem tinha frutas, tinha verduras, não sei, mas eles queriam um churrasquinho. Vão lá, comem escondidos, até o Odisseu fala: vocês comendo escondidos, vocês acham que o deus Hélio não vai perceber. E eles morrem em seguida. Aí a gente vai para a questão da tentação, afundando um pouquinho mais, a gente tem a tentação com as sereias, que é uma coisa muito interessante. Há vários obstáculos que não são narrados, que estão presentes no livro, mas o filme escolheu alguns, né? A tentação das sereias, antes, porém, tem uma cena, eu quero só lembrar um outro pecado de Odisseu, que é quando eles são encurralados pelo Cíclope, no qual eles conseguem um jeito de escapar, mas eles estão escapando, mas Odisseu precisa jogar uma flecha no olho do Cíclope
para mostrar que assim, ó, tem que deixar minha marca, tem que deixar minha assinatura. É uma atitude tremendamente orgulhosa. No livro, eu vi em outros vídeos, parece que ainda ele vai falar o seu nome ainda. É uma atitude orgulhosa que ele faz isso e causa a morte de vários, porque já tinham escapado, estava tudo bem, mas não, ele vai lá e tem que dar um último tapa, né? Bater em cachorro morto. E aí ele colhe as consequências. Mas voltando à questão das sereias, a sereia ela representa a sedução dos desejos da carne, onde talvez o maior desejo da carne depois da fome seja o desejo antes da fome até, né? O maior desejo da carne é a volúpia, principalmente que é um desejo motivado por homens. E por que isso importa? Porque o homem, ele é o governador da casa. O homem, ele é o cabeça. Isso está na palavra de Deus e isso é uma realidade. Quem manda, quem governa, quem é o líder é o homem. E veja bem, eu não falo aqui no sentido de que a mulher é inferior. Ela não é inferior, de forma nenhuma. Mas ao homem cabe a responsabilidade de governar. Não que ele seja um todo-poderoso, que ele manda em todo mundo, domina sobre todo mundo. Não. Ele é aquele a quem foi dada a responsabilidade de gerenciar. Ele exerce uma mordomia. Então, sim, Deus deu essa responsabilidade para o homem, através de Adão. E daí por diante, Abraão, Noé, etc. Né? E o próprio Jesus. Mas essa responsabilidade ela é vamos dizer, é uma tarefa, é um peso, é uma missão que o homem tem. Isso não dá direito. Então, assim, não tem nada a ver com machismo, com misoginia. Todo homem que é um pouco chauvinista, que maltrata uma mulher, ele está errado e ele está fazendo mau uso disso. O homem ele tem que respeitar, proteger, cuidar, porque ele está cuidando do que é de Deus. E a tentação vai justamente nisso. A mesma tentação Odisseu vai experimentar na ilha. Só que aí um pouco diferente, porque ele está preso ao pecado. Então aqui eu quero ler um trecho do livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 15, que diz: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então a tentação não vem de Deus, ela vem do próprio homem, do nosso desejo. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela própria concupiscência. O que é concupiscência? Pelo desejo da carne, pela sua ganância. Depois, havendo a concupiscência ou o desejo concebido, ele dá luz, ele gera, ele traz para fora o pecado. Então o pecado ele é o filho do desejo. E o pecado sendo consumado, ele leva à morte. É o que aconteceu com os homens dele. É o que quase Odisseu viveu. E quando Odisseu está vivendo com Calipso, na verdade, ele está aprisionado pelo próprio desejo. Então, é interessante porque essa relação de Odisseu com Calipso é como se ele tivesse viciado em droga. Então ele está vivendo numa ilha com uma mulher, ele esquece de tudo, ele abandona, está por 7 anos. É como se ele estivesse tomando uma droga que entorpece os sentidos dele, ou seja, ele não consegue perceber mais, ele não consegue mais entender, e aí ele fica lá, e ele vai sendo quebrado. É uma coisa interessante porque Odisseu é muito orgulhoso. Em vários momentos ele fala que ele queria voltar para a casa dele e nem homem nenhum, nem Deus nenhum o impediria. Ou seja, ele desafia os deuses, ele é autossuficiente. E vai ser justamente tudo que ele vai passar e todas as reflexões. Aí nós voltamos para a questão de Atena não ser uma mulher guerreira, como seria a representação da deusa Atena, e sim uma pessoa frágil, pequena, magricela, como é a Zendaya, porque talvez ela seja uma expressão da culpa, da consciência de Odisseu, e não uma representação de uma deusa da guerra. Tudo bem, ele tinha, talvez ele acha que a Atena carregava aquele brasão de Atena, mas talvez não, ela não tenha a personalidade que se espera de Atena pelo contexto mitológico. Mas ela é a transposição, ela é a mesma imagem de alguém que Odisseu viu ser executado covardemente durante toda a ação de guerra, saque e destruição que o seu exército levou sobre Troia.
junto com o exército de Agamenon. Então, ela seria uma personificação da culpa da consciência dele. É uma leitura interessante que a gente pode ter. E isso vai quebrantando ele, vai quebrando as pernas dele, vai quebrando, e ele tá nele, só que ele tá fugindo dessa realidade, ele tá preso. E qual seria o final de Odisseu? Ele iria morrer lá ao lado de Calíope, ele iria ser consumido, né? Ele consome a Lotus, que é uma droga, né? E é uma planta que ela causa alucinação, não sei nem se existe de verdade a Lotus, mas ela sempre aparece nas histórias mitológicas, até que chega um momento onde ele consegue obter um perdão dos deuses. E ele tem que se render, só depois que ele se rende aos deuses. E o arrependimento como caminho para a redenção. E aí nós vamos fechar com duas passagens. Primeiro, Romanos, né, famoso versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que diz: se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Ou seja, se você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, não é só Salvador, é seu Senhor. Ou seja, nós não somos parceiros de Jesus, nós não somos amigos de Jesus, nós não somos companheiros, nós somos iguais. Jesus é nosso Senhor. Ele pode dizer somos amigos, ele tem uma relação, ele é amor, ele cuida, o seu fardo é leve, mas ele é nosso Senhor, tá? Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem que ficar muito claro. Também nosso Salvador. Nós temos que nos submeter a ele. E Jesus é Deus. E aí a gente pega a carta de Tiago, para fechar, que ele vai falar justamente da corrupção que existe dentro dos homens, né? Eu já falei aquele outro lá da concupiscência da carne, e agora eu vou falar aqui. Uma outra parte da carta, né, que diz assim, capítulo 4, versículo 1 a 3, depois o versículo 6 e o versículo 10, que diz: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, todas aquelas desejos da carne, etc., querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E se quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Vocês estão pedindo coisas pelos motivos errados. Então você pede a destruição, você pede uma justiça contra alguém, você pede alguma bênção material, só que você pede pelos motivos errados. Você pede apenas o que lhe dá prazer, e Deus não concede. Porque como dizem as Escrituras, versículo 6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Então, só quando Odisseu ele se curva, ele se humilha, ele se quebranta à frente dos deuses, é que aí ele consegue a redenção, consegue voltar para casa e se libertar das consequências do custo dos seus pecados. Mas, claro, as consequências elas são muito maiores e elas ficam. Como diz o ditado, tiram os pregos, mas ficam os buracos, ficam as marcas. E aí ele chega, está infestado de inimigos na casa dele, infestado de coisa ruim. São todos aqueles que querem pegar à força sua esposa e matar seu filho. E ele precisa agir, ele precisa lutar contra o mal. Aí o Nolan quis criar um final feliz, porque o Nolan talvez seja uma pessoa sensível, talvez já teve tanta desgraça nos outros filmes dele, que ele falou assim, aqui eu vou dar uma chance, eu vou ser legal. E ele traz um final feliz. É interessante porque Interestelar, Amnésia, trilogia do Batman até que não, porque o final do Cavaleiro das Trevas Retorna é bom pro Bruce Wayne. Oppenheimer e Dunkirk, eles têm um final triste. Eles têm um final ruim. Talvez Nolan cansou desse pessimismo e resolveu, se eu vou dar um final feliz. Vou dar um final legal, que não tem nada a ver com a coisa. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Recomendo bastante que você veja outros vídeos, porque é bem interessante. Esse filme ele rende bastante. Eu acho que vai ser um daqueles filmes que vai ser revisto assim várias vezes. Deixa aqui nos comentários se você viu mais alguma coisa, se você concorda ou não concorda. Compartilhe e se inscreva no nosso canal. É muito importante a sua inscrição, fazer crescer o nosso canal. Tá? Te agradeço bastante e até a próxima.